Namastê, cancerianos de Sol, Lua e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente conversar sobre outubro de 21. Vou fazer do mesmo jeito que eu tenho feito no canal, tirando 4 cartas do tarô, uma runa e uma carta de conselho do Metatron no final. Então vamos lá, outubro dos cancerianos. Seja inspiração, 10 de materiais, As de materiais e o 10 de inspiração. Existe uma conexão aqui entre vida material e espiritual e vida emocional e mental por conta dos naipes que saíram, tá? Eu vou fazer esse link. Na verdade, quando a gente pensa em áreas da vida, a gente pensa numa tentativa de organizar, porque uma interfere na outra, né? Acaba tendo uma conexão entre todas as coisas. E quando a gente vai fazer um jogo também, é interessante repartir só para pensar melhor a respeito, mas a gente sabe que, enfim, tudo tá ligado. Mas vamos lá, a sua vida material e a vida espiritual. O que eu tô chamando especificamente aqui nesse jogo de vida material e vida espiritual? A vida material aqui vai estar ligada à sua rotina. No entanto, existe uma conexão muito forte com o mercado de trabalho, a sua carreira e o que você faz para ter dinheiro, para ter renda. Eu estou separando porque trabalho não é a única maneira de você ter renda, certo? Mas você vai pensar com mais afinco sobre esses temas quando você estiver refletindo sobre a sua vida material, e você vai precisar perceber se você, na sua vida cotidiana, mesmo que você ache que você leve uma vida bastante simples, não tem problema nenhum. Às vezes a simplicidade ela é um caminho como outro qualquer, e um muito bonito, inclusive. Mas mesmo que você leve uma vida super simples, eu tô falando assim, não é nem que você tenha muito dinheiro disponível, não. Eu tô falando simplicidade, mas num sentido até também de humildade, tá? Você pode se considerar uma pessoa super humilde, ok. Mesmo assim, você vai ter que tentar perceber se você é o dono da sua vida. Você é o protagonista da sua vida? Ou você é um extra? Né? Vamos usar essa brincadeira aqui com cinema, com teatro. Por quê? E esse 6 de inspiração, popular 6 de pausa aqui desse deck em especial, ele faz uma conexão muito forte com a estrela. E tem aqui essa coisa, né, do camarim, né? A iluminação aí do camarim, a estrela que está se preparando para subir no palco ou para começar uma produção de cinema, tem uma conexão com isso aqui, porque é uma carta ligada a sucesso, ligada à notoriedade, né? Ligada a você receber os louros dos seus esforços, né? Então, por mais simples, por mais humilde que você seja, porque aí são talvez preferências suas, ok? Você tem que tentar sentir se você está num lugar de destaque da sua vida, né? Se você está conduzindo a sua vida, se você está dirigindo a sua vida ou se você está sendo dirigido
se você tá no banco do carona, se você virou um coadjuvante ao invés de ser o protagonista da sua história. Se você fosse hoje escrever uma autobiografia e você fosse usar o período de hoje para começar esse seu livro, né? Vai ser lá, né, esse instante atual em que vai ser o primeiro parágrafo, aquele que costuma chamar a atenção das pessoas. Muitas vezes as pessoas escolhem comprar um livro ou não por causa do primeiro parágrafo. Esse seu primeiro parágrafo, né, do período de hoje, né, ele chamaria a atenção das pessoas? Ou ele passaria despercebido? Você tem que tentar entender se você está sendo uma pessoa que está passando despercebida na sua própria vida, tá? Essa é a grande questão. E isso dentro da sua vida rotineira. O dia a dia, normal. Por isso que eu tô falando, na maior simplicidade, não importa. Por quê? Tem um convite espiritual para que você faça isso. É como se o seu eu superior, seus mentores, seus amigos espirituais, como você queira chamar, tá dizendo assim: olha, canceriano, meio que já tá passando da hora de você assumir o seu lugar. Não tá dando mais para você fazer tanta coisa pelos outros e você deixar de fazer por si. Tenta equilibrar um pouco isso, olhando um pouco mais para si. Você não vai ser mal visto pelas pessoas que te amam verdadeiramente. O canceriano, e aí independente de você ser Sol, Lua ascendente, né, ter Sol, Lua ascendente em Câncer, a casa onde está Leão, que é o signo posterior, é uma casa que em geral o canceriano não vê bem, né? A gente tem uma resistência, né, ao se relacionar com os signos anteriores e posteriores, né? O que não deveria acontecer, na verdade, porque nós somos os 12 em variadas combinações, mas isso acontece porque quando você está diante do que você está vendo à sua frente, né? E em especial quem for ascendente Câncer, né? Você tem a sua casa 2, né? Você tem Leão na sua casa 2, você acaba tendo isso aqui que eu estou descrevendo, para quem é ascendente, é ainda mais presente, porque tem um certo conflito. Quando o canceriano ele vai buscar a realização material dele, que está na casa 2, e a casa 2 Leão, e aí ele vai ter que se mostrar, vai ter que se exibir, vai ter que cuidar da aparência, vai ter que falar bem, se portar, se colocar. Muitas vezes isso é complicado porque o canceriano ele quer ficar dentro de si, ele quer ficar dentro da casa, né? E a casa, entenda, não só a pessoa ser caseira especificamente, mas a pessoa querer ficar dentro de si. Ele quer ficar ali com a sua couraça, né? E é difícil esse se colocar para o outro, né? Eu tô falando no geral, né? Uma leitura pensando só nesse seu aspecto ligado aqui com o vídeo, né? Porque, enfim, para fazer uma leitura mais profunda, só com o mapa natal da pessoa. Mas olhando só essa questão
de onde você tem leão no mapa e o quanto que isso é importante para o seu crescimento material, né? Isso vai estar super presente nesse mês. E para a maioria de vocês, meio que passou da hora olhar para isso. E não é só olhar, né? O convite aqui é olhar, mas é olhar e fazer. Você se tornar, enfim, protagonista da sua vida, se isso não aconteceu ainda. Você vai ter ferramentas para fazer isso. Então tem essa chamada espiritual, tá? É uma chamada espiritual que vai interferir em particular no seu cotidiano. E aí a gente tem o outro par aqui, que é o par de materiais, né? O 10 de materiais e o Ás de materiais. O 10 para o emocional e o Ás para o mental, tá? Num certo sentido, a vida emocional, ela pode representar um paradoxo. Por quê? Porque você vai estar vivendo um momento de bastante plenitude emocional, independente de relacionamentos, tá? Tô falando relacionamentos no geral mesmo, no plural. Não tô falando só de relação afetiva. Você vai estar curtindo, né, um momento muito interessante da sua vida emocional, em contato com as outras pessoas e também em contato com você. Mas ao mesmo tempo, pode ser que você pense: por que que as pessoas elas estão se relacionando comigo? Esse momento de plenitude que eu tô sentindo, ele é real ou ele é irreal? Por quê? Se existe uma chamada para você encontrar o seu protagonismo, talvez você esteja se relacionando com pessoas que não encorajam esse protagonismo. Você pode estar, por exemplo, em relações tóxicas, que tem uma estrutura, né, já montada, né, inclusive até bastante sólida, né, de colocar você em segundo lugar. E aí você pensar e você agir em prol do seu protagonismo, isso pode representar um problema. Então, antes de mais nada, é legal você ver se essa plenitude emocional, ela antes de mais nada tá brotando de você, né? Porque se não brota de você, não tem como você ter relacionamentos positivos. Se isso tá acontecendo, beleza. Você vai ter, inclusive, um olhar mais generoso para os seus relacionamentos e conseguir perceber se essas pessoas, elas são pessoas que estão querendo o seu bem e, em especial, o seu sucesso, tá? Você vai precisar passar por esse tipo de reflexão. Acho difícil não fazer esse tipo de reflexão, tá? Porque você vai ter que perceber se essa plenitude ela é real, se ela é confiável, né? Se ela está enraizada na sua vida. Se ela estiver, essas pessoas, elas vão ser as pessoas que vão lá no seu camarim e vão levar um buquê de flores para você, para celebrar o seu sucesso. Nesse nível, assim, é esse entendimento. As pessoas com quem você está hoje se relacionando, elas são pessoas que celebram você ou elas são pessoas que gostam de estar com você porque
você não chama muita atenção, tá? O As materiais para o mental. Se você conseguir perceber que essa plenitude emocional, ela vem de você, né? Tá brotando de você e ela se expande para os relacionamentos. Isso vai dar um gás para você pensar em novos projetos que vão auxiliar nesse seu protagonismo, em especial ligados a trabalho mesmo, né? A sua carreira. Se você não estiver trabalhando agora no momento, né? Os projetos de carreira, né? O que você está pensando em fazer? O que seria interessante de começar, né? E fazer algo mesmo, começar, independente de respostas, né? Independente de você achar que alguma coisa está garantida. Você se colocando primeiro, né? Você fazendo os movimentos primeiro, para aí sim você ter alguma coisa garantida. Eu sei que essa história de protagonismo fica difícil falar sobre isso quando a pessoa está passando por uma situação muito complicada. E, em particular, desemprego, por exemplo, né? Porque aqui tem um foco muito grande no material e finanças especialmente. Mas é importante você entender que esse protagonismo ele acontece dentro primeiro e não fora. As pessoas elas estão muito acostumadas a projetar tudo para o lado de fora, mas as situações elas só acontecem do lado de fora porque elas aconteceram dentro primeiro. Então a coisa mais importante que você pode fazer em outubro é essa busca por esse protagonismo na sua vida, se ele não existe ainda. Você vai perceber que ele vai levar tudo para frente e tirar de você uma sensação de cansaço, uma sensação de que você não está caminhando com a sua vida. É muito possível que você esteja com essa sensação porque você não está nesse lugar de protagonismo. Esse jogo aqui é muito essa busca, tá? Não está falando de um protagonismo que já existe, que é enraizado. Pode ser que você perceba que você até tem certas áreas da sua vida, mas tem outras em que isso está faltando. Então você investe onde está faltando, para você conseguir sentir que você está dirigindo a sua vida, né? Quando eu falo dirigindo, eu tô falando um pouco nesse sentido aqui do 6 de inspiração, levando para essa brincadeira de cinema-teatro. Eu não tô nem falando no sentido do carro, tá? O carro, ele acabaria sendo uma consequência. É mais essa coisa de você sentir que você tá ali dentro do processo criativo da sua vida. Tem uma chamada muito forte para criação, tá? E não somente trabalhos criativos, tá? Carreiras criativas, não é só isso. É você criar com aquilo que você tem. Você criar a sua realidade, você criar a sua vida. Como eu estava dizendo, lá o primeiro parágrafo da sua autobiografia, se você fosse escrever hoje, esse parágrafo chamaria atenção, você ia se orgulhar dele. Como é que seria a cena de abertura de um filme autobiográfico, né? Essa cena de abertura, ela ia chamar a atenção das pessoas. Como é que seria o trailer desse filme, né? Chamaria a atenção das pessoas. Você tem uma história cativante, você vai precisar
se focar nisso, tá? Saber se a sua história é uma história que vale a pena ser contada. A gente tem momentos, né? A gente tem altos e baixos, mas mesmo quando a pessoa está num momento mais complexo, tem como ela se distanciar e ela enxergar o grande valor, as lições que estão ali por trás, se ao menos ousa, né, sair um pouquinho e buscar se governar de novo, né, se dirigir de novo, né? Você é uma estrela que precisa de muitos toques dos diretores, ou você tá ali numa presença, você tá no papel, né? Como é que funciona isso para você? A runa da semente, tá? E é engraçado sair essa runa porque eu ia falar a respeito de semente. Então a runa tá vindo para, né, me forçar a falar. Essa jogada aqui, ela não tá falando de sementes que você já plantou e você tá colhendo agora. As sementes que você plantou e você está colhendo agora, elas têm ligação especial com o emocional, com uma sensação de plenitude. Posso não ter tudo, mas eu estou me sentindo pleno, nesse sentido. Posso não ter tudo, mas eu estou no caminho do sucesso, do que eu entendo, né, por sucesso e por aí afora. Essa jogada, ela tá falando de novas sementes. Novas sementes, tá? E que você vai precisar entrar em contato, né, com essas novas sementes para espalhar pela terra, porque elas são de extrema importância para você atender ao convite. É como eu estava falando, pode ser que você não consiga perceber que você tá com certas áreas, né, da vida que estão em falta, vamos dizer. Então você vai ter que observar esses temas. Vai ficar mais fácil de olhar para esses temas se você usar essa metáfora do protagonismo. Você vai conseguir enxergar melhor onde é que você vai ter que investir, tá? Assim acima como abaixo. Terra e céu. Essa carta aqui como carta de conselho é uma carta do Metatron, mas existem cartas do Metatron que são bastante conectadas com a matéria, né? Essa daqui, ela tem essa questão do espelhamento, né? Ela é um princípio hermético, né? Dá para fazer várias associações, mas essa carta, ela tá vindo hoje para vocês de um lugar muito espiritual, tá vindo daqui. Tá vindo do 10 de inspiração. Tá vindo de uma postura que diz basta, né? Mas com muito carinho, com muito cuidado, não de uma maneira bélica, falando de um jeito muito doce. Está na hora de eu assumir o meu lugar, né? Mas falando isso de um jeito muito tranquilo.
Porque vocês vão conseguir olhar, comparar, melhor dizendo, os seus sonhos de vida, as suas projeções com a sua realidade. E não para você se sentir uma porcaria na vida, não é isso. É o contrário, é para você sentir um acolhimento, um carinho, um afeto por você mesmo, como se você estivesse se colocando no colo. E perceber o link que existe entre o que você projeta e o que você tem na materialidade. Sem esquecer nunca dos 6 paus, lógico, tá? Ele é importantíssimo. Mas ao você pensar em novas sementes, onde que está faltando algo na sua vida, né? Vai ser nesse... Vamos dizer que cada área da vida é um canteiro onde você vai plantar as sementes. Então, onde é que não tem semente? Onde é que está em falta, né? É nessa falta que você vai conseguir perceber, né? O quanto que ainda está distante desse protagonismo, né? Ou um pouco mais perto, né? Vai depender de cada caso. Você vai precisar olhar para esses canteiros vazios para você saber o que fazer. Mas é engraçado, eu não vejo que vai dar uma sensação ruim. Você vai olhar com um pouco mais de cuidado. Você vai falar, ó, o canteiro tá vazio, mas legal, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Como se você tivesse uma tela em branco, como se você tivesse uma página em branco, né? Você poder escrever aquilo que você quiser. Você vai plantar as sementes que você quiser, tá? E isso vem desse lugar espiritual, porque vai vir para você de um jeito muito amoroso. Não com o seu ego te cobrando alguma coisa. Vocês vão ver que vai vir de um lugar muito especial. Se vocês se abrirem para isso, né? Vai vir de um lugar muito especial. E aí você, olhando para quem é canteiro, como um campo de infinitas possibilidades. E pensando assim, nossa, realmente me falta protagonismo aqui nessas áreas, então eu vou plantar isso para mim. Porque não tem outra pessoa que possa fazer isso, né? Tem essa questão. Embora vocês estejam amparados pelos seus relacionamentos, vocês vão ver que vão ter coisas que vocês não vão poder... eu não digo nem pedir ajuda, né? Tem coisas que os outros não vão poder fazer por vocês. E entender isso, né, e de um lugar muito afetivo, eu acho que vai facilitar muito o processo. Não vai ser um processo doloroso, pelo contrário. É como uma grande descoberta. É um grande presente que o canceriano está ganhando. Essa percepção, né, de que tem coisas ainda para fazer, mas é um terreno muito fértil. Precisa ser assim, porque se você não entrar no seu protagonismo, aí sim o terreno vai ficar árido, como nessa carta aqui, tá? Então toma cuidado com relação a isso, não fica se colocando em segundo lugar. Eu vou encerrando por aqui, eu agradeço aos cancerianos que ficaram até o final. Curtiu? Deixa o seu like, comenta, compartilha, não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço para todos, até o próximo vídeo. Arro.